Bom dia a todos. Estamos na nossa segunda edição, ao vivo aqui, já com programa com nome, né? Escolhemos esse nome, Programa em Debate, né? E aqui nós vamos continuar discutindo assuntos do interesse da nossa comunidade e assuntos do cotidiano. Fiquem livres para participar, para perguntar, e vamos interagindo, né? Eu estou aqui, como o apresentador ainda não tem suporte de auxiliar, então as atividades vão ter que ser exercidas por mim mesmo. Agradecer a audiência do programa de ontem, né, que superou todas as nossas expectativas, né? Ao final, 24 horas depois da apresentação do nosso programa, nós já tínhamos mais de 2.500 visualizações e o alcance de mais de 7.000 pessoas, né? Então, é um resultado acima do esperado, e a gente agradece a todos os que abraçaram essa iniciativa, né? Então, vamos tratar aqui do tema do coronavírus, né, que ainda é o tema que está em bastante evidência. Eu procurei pesquisar algumas coisas que acho interessante nós debatermos. As pessoas ainda têm algumas dúvidas com respeito a essa pandemia, e é bom que a gente promova esse debate para tirarmos dúvidas das pessoas e promover um diálogo saudável, né? Ontem, o Senado aprovou o voucher Corona, o Corona Voucher, né, que é aquela ajuda de R$ 600 até 1.200 para trabalhadores autônomos, né? E é bom que se fale algumas explicações a respeito desse projeto, né? Que já foi encaminhado para a sanção presidencial. O projeto foi votado pelo Senado, já havia sido votado pela Câmara, né? E vai contemplar os trabalhadores registrados como autônomos, informais, os microempreendedores individuais, os MEI, que não recebam aposentadoria ou seguro-desemprego, né? E o pagamento do auxílio é limitado a 2 pessoas, né? Que atingindo aí o valor máximo de R$ 1.200. Segundo o texto, será permitido a 2 pessoas de uma mesma família acumularem benefícios, um do auxílio emergencial e um do Bolsa Família. Se o auxílio for maior que a bolsa, a pessoa poderá fazer a opção, né, pelo auxílio. Esse auxílio, o governo recomenda que as pessoas aguardem, né? Esse pagamento será feito pelo Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, Correios e Caixa, né? Só que o governo pede que a população ainda não vá às agências, né? Por quê? Porque o texto, além de aguardar a sanção presidencial, ele vai depender ainda de um sistema que vai ser implantado para só depois esse início de pagamento acontecer. Então,
o mais difícil, que era a aprovação, já aconteceu, né? E o texto agora segue para a sanção presencial, já deve sair com certeza no Diário Oficial de hoje ou de amanhã, e em edição extra, e para que o próprio governo inicie aí o protocolo para pagamentos, né? No dia 30, o Senado aprovou o projeto de lei que prevê a distribuição dos alimentos da merenda escolar, né? O projeto é de autoria de um deputado maranhense, deputado Hildo Rocha, né? Que ele argumenta que esses alimentos da merenda escolar sejam distribuídos para as famílias dos alunos que estão em casa. Então, é uma boa, né? Inclusive, uma, uma medida que tem sido defendida por nós, né, como alternativa dos governos para auxílio às famílias. Haja visto que nós não podemos ficar só dizendo, né, que precisa ser feito algo, né? O, o, esse, esse, essa ação ela tem que ser feita por cada ente, né? E a Graça Carvalho está perguntando aqui se o benefício já cai no cartão do Bolsa Família. Eu acredito que para as famílias que eles ainda não passaram como vai ser feito esse pagamento, né? Mas acredito que as famílias que já estão inscritas no cadastro único, eles devem aproveitar essa inscrição que já tem, as famílias já têm todo o cadastro no sistema do cadastramento único, então eu acredito que eles devam aproveitar isso aí, esse banco de dados, esse vínculo que as famílias já têm com o Ministério da Cidadania para a iniciar os pagamentos. Mas, como eu falei, e é recomendação do governo, não vamos nos apavorar, né? À medida que a medida for assinada, for sancionada, o próprio governo vai passar as, as normas, né, de como é que vai ter que ser feito, como é que as famílias vão ter que ser orientadas, enfim, é mais ou menos isso. Vamos aguardar as orientações do governo, né? E, Graça, isso independe da vontade dos prefeitos, né? Isso é algo que vem do governo federal para os municípios. Acredito que as prefeituras nem terão contato com isso, haja visto que será feito o pagamento de cima para baixo. Acredito que as prefeituras devem dar o suporte apenas nessa parte de cadastramento, nessa parte de informação, como já acontece com o Bolsa Família. Agradecer aqui a audiência do meu amigo Valmir, e mandar um abraço, né? Que continue aí nos acompanhando. Mandar também um abraço ao meu amigo Marcelo, que também está acompanhando aí a nossa transmissão online. Respondendo aqui a pergunta da Edilene, né? Ela está questionando se precisa fazer algum cadastro. Das famílias que são beneficiárias do Bolsa Família, não, porque eles devam aproveitar as informações que já tem no cadastramento único. Já os microempreendedores, já a outra parte do público que vai ser atendido pelo programa, os microempreendedores, os autônomos, esses deve haver um cadastro, sim, para mapeamento desse público, para que haja um cruzamento de dados, para ver se realmente a pessoa se encaixa no perfil do que o programa exige, né?
Boa tarde, meu amigo Carlos Richelli, né, que também está acompanhando. Meu amigo Gênio, que também tá aqui nos acompanhando. Com respeito à merenda, Graça, você falou, se o prefeito daqui vai fazer, já é inclusive uma proposta nossa, uma sugestão nossa, né? Como isso já está sendo aprovado, como já foi aprovado na Câmara dos Deputados e já foi aprovado no Senado, né? E agora o texto seguiu para a sanção presidencial, o prefeito não vai mais poder ficar utilizando o argumento que ele tem dito, segundo eu soube, que é que a Justiça Eleitoral pode proibir, que pode configurar que é doação em período de eleição, que não tem nada disso. Porque se isso tivesse, não haveria recomendação do próprio governo federal de estar fazendo isso, não haveria governadores fazendo isso, não haveria prefeitos fazendo isso. Mas, para todos os efeitos, já que o projeto foi aprovado pela Câmara e pelo Senado e seguiu para a sanção do presidente, depois que o presidente sancionar, essa desculpa vai cair por terra, né? Não vai ter mais esse argumento. Então, ou o prefeito vai doar, ou então vai mostrar que não quer ajudar coisa nenhuma, né? Porque quando você quer, você se utiliza dos meios que você tem, né? E aí, é, com o projeto sancionado, nós já vamos ter o respaldo legal para ele fazer. Se ele não quiser fazer, aí já é uma questão da própria população fazer o julgamento, né? Porque você vem para a rádio, para a rede social e faz todo esse alarde todo, e na hora de ajudar, você precisa mostrar que quer ajudar realmente, porque ficar só no gogó também não adianta, né? Porque quais foram as medidas que já foram anunciadas em Coelho Neto? Fora manter as pessoas em casa, né? Então, a ação precisa ser para além. Não posso ficar só também na conversa, só aguardando o governo federal, só aguardando o governo estadual. Os governos municipais precisam fazer suas partes, sim, né? Agradecer aí a audiência do Maciel, que também tá aqui online. Agradecer o Idalécio, que também está nos acompanhando, né? Agradecer também a audiência da Bianca, que é de Coelho Neto, mas é uma das inúmeras coelhonetenses que tiveram que viajar para poder ir atrás de emprego, fora, para poder ajudar a família, né? Enfim. Edilene, eu recomendo que nós aguardemos as indicações do governo federal, né? Nós vamos estar aqui acompanhando todo esse trâmite de orientações e vamos estar passando por aqui à medida que o governo federal for nos orientando, né? Mas, para todos os efeitos, o projeto seguiu para a sanção presidencial o da ajuda dos R$ 600 ou até R$ 200 e o do projeto de lei que prevê a distribuição da merenda escolar para as famílias. Então, são projetos que estão apenas aguardando a sanção presidencial para entrar em validade, tá? Eu procurei atrás dessas informações porque as famílias estão aguardando, né? As famílias estão aguardando as iniciativas, aguardando as ajudas, né? Mas eu ainda vou entrar aqui nessa história de Coelho Neto. Ainda vou entrar porque é preciso a gente fazer algumas análises. Mas, enfim, eu pesquisei alguns assuntos que eu acho interessante a gente debater. Por exemplo, o blog do Hélio Guaravides, que é da revista Época, ele fez um texto questionando algo que os estudiosos é, já estão tratando, que é, que é a respeito do clima. O texto dele diz: o calor deterá o vírus no Brasil, né? O que o artigo fala? Que a partir da experiência da China,
foi observado que os municípios com grande número de pessoas contaminadas com coronavírus diz respeito exatamente de municípios, de localidades com baixa umidade. Ou seja, o coronavírus gosta da baixa umidade, né? E essas localidades têm temperatura de até 25 graus, né? Como no Brasil a nossa temperatura média oscila para mais de 25 graus, subentende-se que o vírus terá uma dificuldade de se lidar com o calor, né? A gente sabe que os vírus, eles se adaptam às realidades, mas os estudiosos já acreditam que, em decorrência do nosso clima, do calor, né, que isso seja algo a mais a nosso favor contra o coronavírus, né? Isso é bom que se diga, para não depois dizer, não, o senhor está dizendo que agora está liberado. Não, isso é algo que os estudiosos estão avaliando, né? Isso não quer dizer que o governo vai deixar de tomar as medidas, né? Mas que isso já está sendo avaliado por consideração desse debate que está tendo, se o isolamento é social, se o isolamento correto é o vertical. Ontem nós tivemos um debate com o vereador Magno Chaves, se não me engano, que é vereador de Caxias, deixa eu confirmar, doutor Magno Magalhães, né, vereador de Caxias e médico, e ele falava exatamente sobre essa história do isolamento vertical, né, sobre que já haviam no grupo de médicos, um grupo de médicos já fazendo esse estudo a respeito da temperatura, né, e haja visto que já está sendo comprovado que o grande número de pessoas que está sendo atingido letalmente pelo coronavírus são pessoas que têm carência na vitamina D, que a vitamina D é aquela, por exemplo, que a gente adquire do sol. Todo mundo sabe que os mais velhos, eles evitam o contato com o sol, né? Ficar muito tempo exposto ao sol. E aí nós temos uma série de alimentos, além de pegar sol, que é recomendado, que é necessário a gente pegar aquele solzinho do início da manhã, porque o nosso corpo, ele exige isso. Eu ainda fui pesquisar alimentos que tenham vitamina D. Aí entra o iogurte, entra o fígado, né? Então, são alimentos que são ricos em vitamina D que a gente pode estar fazendo uso para reforçar também a nossa imunidade e também contribuir para o aumento da vitamina D no nosso corpo. Então, já há esse estudo aí dos pesquisadores avaliando se essa história aí do clima ele conta a nosso favor ou não, né? Quero dar boa tarde aqui para o meu amigo José Francisco, que também está online. Nosso amigo José Gonçalves aí, que também está acompanhando. Nosso amigo Paulo Alexandre, que também está acompanhando. Mandar um abraço para o nosso amigo Raimundo Nonato, que está do Distrito Federal, né? Cumprimentar aqui nossa amiga Dora Lince, né? Que já faz o desejo aí que o clima seja a nosso favor, lembrando em que essa história da análise do clima está partindo de estudiosos, né? Eu não vou me atrever a falar algo da minha cabeça, que quem tem propriedade para fazer essa análise são os estudiosos, né? E eles fizeram isso com base na China,
que é o país onde teve esse grande número aí de infectados e grande número aí de mortes. Então, esse debate vai para além do achismo, né? Ele está para além do nosso debate de senso comum, de se eu acho, enfim, não cabe aqui. Eu estou trazendo um debate que está sendo levantado pelos estudiosos. Vamos torcer, né, que vamos torcer que isso aconteça, né? Porque se de fato o clima for comprovado esse estudo, de fato nós vamos ter um fator a mais para ao nosso favor, né? O, o Júnior está perguntando se você pode interagir simultaneamente com os internautas, pois recebo que só comenta sem a intervenção. Não, nós estamos interagindo. À medida que eu leio os comentários, à medida que eu leio as perguntas e tento responder dentro daquilo que eu posso, eu acho que isso é uma interação, né? Vai chegar, vai chegar o período em que eu vou poder comentar, vou adicionar as pessoas para bater um papo diretamente, porque nessa ferramenta que a gente faz a live, ela me permite conversar com 6 pessoas simultaneamente, né? Só que como eu ainda estou me adaptando ao programa, eu acho meio arriscado eu fazer isso já de imediato, mas vai chegar o período da gente chamar as pessoas para o debate, né? Para contribuir diretamente. Ah, enfim, a gente precisa se apegar com as notícias boas, com os estudos que, que insinuem ou que apontem, né, para um retardo da doença, né? Não fico procurando alarmar as pessoas, né? A gente sempre vai em busca de estudos, de comentários que aumente a nossa fé de que nós vamos vencer essa batalha, né? Porque de morte, de grande quantidade de morte, a televisão já está fazendo, né? E está fazendo de forma diária. Nós estamos atrás de busca de soluções, dos dados positivos, daquilo que nos estimule a acreditar que a nossa fé, a nossa força vai ser maior do que esse vírus, né? E cumprimentar aqui o Hélio, né, que está nos acompanhando aí de Diadema, São Paulo. Então, essa é a vantagem da rede social, é que a gente está de Coelho Neto para o mundo. E, enfim, já tratei aqui da aprovação do projeto de lei que aprovou a ajuda de custo de R$ 600 a R$ 1.200 para os informais. Já tratei aqui da aprovação pelo Senado do projeto que garante a distribuição da merenda escolar para as famílias dos alunos que estão em casa. Já tratei desse estudo que alguns médicos, alguns profissionais da área estão fazendo para avaliar se o fator clima, ele contribui ou não ao nosso favor no combate ao Covid-19, né? Haja visto que em alguns estudos que foram feitos, ele se alastrou muito nos locais com baixa umidade e que, levando em consideração, os estudiosos estão fazendo essa análise. Como estão fazendo a análise do uso de vacinas, de testes, enfim, por nós termos sido pego, vamos dizer, desprevenidos, porque isso veio de uma forma muito rápida, né? Os estudos são feitos de forma simultânea. Tem um grupo ali estudando a vacina, tem outro estudando ali o uso da cloroquina, tem outro grupo ali estudando o fator do clima, enfim, está todo mundo aí se desdobrando para fazer estudos
e chegar a conclusões que nos beneficiem, né? Que tragam boas notícias, que tragam bom retorno para a população, né? Que ajude a diminuir esse clima de agonia, de histeria, de nervosismo que acometeu não só a população do país, como a população do mundo como um todo, né? Ah, uma coisa que eu também quero deixar claro que eu observei foi a manifestação do chefe da OMS, porque né, antes o senhor Tedros Adhanom falava apenas do confinamento, da quarentena. Só que agora ele já fala do confinamento, da quarentena e da questão econômica, né? Que aí é algo que não pode ficar, não está distinto. Nós temos que cuidar da saúde, mas sem deixar de olhar para as questões econômicas, né? E aí ele reforça a necessidade do isolamento social, mas cobra dos governos garantia de renda e bem-estar da população. Quer dizer, a OMS entende que, a Organização Mundial de Saúde entende que a população precisa e deve ficar em casa, porque a OMS é quem defende o isolamento social, mas adverte aos governantes que também é necessário que seja garantido a renda para essas famílias que vão estar em casa, principalmente aquelas que não têm como prover o próprio sustento, aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Então, nós não podemos fazer. Tem gente, mas cuida da gente, nossa saúde está em primeiro lugar. Uma coisa não diminui a outra. A gente tem que cuidar da saúde, mas como é que cuida da saúde se eu não tenho como me alimentar? Como é que eu cuido da saúde se eu não tenho as condições de prover meu sustento? Né? Então, uma coisa não desmerece a outra. Né? Eu não posso, para eu cuidar da saúde, eu tenho que estar num local, estar num local que me proporcione saúde, um local saudável, eu preciso. E se eu precisar do meu medicamento, da minha medicação, como é que eu vou fazer? Né? E se eu precisar de um alimento melhor, de um alimento especial, como é que eu vou prover? Né? Então, uma coisa não difere da outra e não minimiza a importância da outra. Né? Eu vou cuidar só de uma coisa. Não, a gente pode cuidar das duas coisas ao mesmo tempo. Né? Mandar um abraço para minha cunhada aí, Luana, que está acompanhando. Agradecer a audiência da minha pastora, Cássia Mello, lá de São Luís, que está aqui também online, acompanhando. A Ana Cleide está perguntando se não tem nem previsão para as aulas começar. Gostaria de saber quando as crianças vão para a escola. De fato, não há. Né? O governador Flávio Dino, em nível de Maranhão, ampliou o decreto de paralisação das escolas para mais um mês, quer dizer, o mês de abril já está descartado que não volta. Havia uma discussão do governo do estado de promover a aula EAD, mas que eu acho que é totalmente inviável. Como é que nós vamos promover a aula EAD com aluno em casa, se tem aluno que não tem nem computador? Né? Então, é uma coisa aí que é fora de cogitação. Eu não acho que isso aí é só para tapear. Como é que quem faz isso, a aula EAD é quem tem condições de fazer. Se o nosso objetivo é fazer isolamento social, como é que esses alunos vão assistir aula? Né? Então, isso aí é conversa fiada. Já há deputados do Maranhão que defendem que as férias de julho sejam antecipadas, porque aí não haverá prejuízo. E garantir uma maior tranquilidade sem prejuízo aos alunos. Então, não há ainda, de fato, previsão para retorno. Agradecer a minha amiga Verônica, que também está ligada desde ontem, já no primeiro teste. Né? Agradecer também o amigo Raimundo Bastos, que também está aí nos acompanhando. Enfim, a nível de outra coisa que eu fui atrás para pesquisar.
eu me sentia muito incomodado com o uso, né, o uso indiscriminado das máscaras, né? Porque eu vejo, a gente vê aí muita gente utilizando máscara à torta e à direita, gente no meio da rua e, e, e em vários locais, enfim, tá todo mundo aí utilizando máscaras, né? E aí eu fui fazer uma pesquisa. Isso é recomendável? Isso está certo? Né? Tá todo mundo. Vê gente de moto passando na rua utilizando máscara, né? E aí eu fui atrás e a recomendação da Organização Mundial de Saúde, a recomendação do Ministério da Saúde é de que as máscaras cirúrgicas devem ser usadas somente para quem tem suspeita do Covid-19 e para profissionais de saúde, né? Então, essa recomendação foi ignorada pelas pessoas, porque o que a gente tem visto é que está um monte de gente aí fazendo uso das máscaras de forma indiscriminada. Já imaginou, eu tô no comércio, aí coloco a máscara, aí depois eu vou ter que tirar para poder falar, depois eu volto de novo. Então, esse contato da mão com a máscara, ele já possibilita transmissão de, de micróbios, de vírus, porque se minhas mãos estão em contato com outras coisas, à medida que eu pego para fazer contato com a máscara, que eu coloco, que eu tiro e que eu coloco de novo, né? Então, já posso transmitir bactérias pelo próprio contato das mãos, né? Então, não há necessidade disso, né? E um estudo aqui da BBC diz que as máscaras fazem sentido se usadas por profissionais que têm de lidar com pessoas infectadas, pois faz parte de todo um conjunto de equipamentos protetor. Na verdade, integra as EPIs dos profissionais de saúde. Mas usada por indivíduos como forma de proteção na rua, são pouco eficazes, né? Então, não há essa recomendação da gente estar à torta e à direita utilizando o uso das máscaras. Então, eu fui atrás dessa informação porque é algo que tem me incomodado, né? Veio um monte de gente fazendo uso da máscara assim de forma indiscriminada. Agradecer aqui a audiência da minha amiga querida Clara Smack, também está nos acompanhando aí. Então, ainda sobre o estudo da BBC, diz que as máscaras cirúrgicas, aquelas comuns que a gente tem visto aí o povo utilizar, não são eficazes contra os vírus que circulam no ar, porque são muito frouxas, não tem filtro de ar e deixam os olhos expostos. Mas mesmo as máscaras mais avançadas, capazes de filtrar o vírus do ar, como a N95, elas não protegem o olho, por exemplo. Então, é necessário que a gente tenha cuidado. Se a gente for observar, por exemplo, as próprias coletivas do Ministério da Saúde, o ministro não mais tem feito o uso de máscaras, né? Ontem houve uma coletiva que estava lá o ministro Mandetta, estava lá o ministro Tarcísio da Infraestrutura, estava lá o ministro chefe da Casa Civil, e nenhum deles estava fazendo uso da máscara, né? Então, para a gente também não ter cuidado aí com isso, né? Porque não adianta também a gente estar apavorado tomando medidas que não vão surtir efeitos, né? Agradecer aí o vereador João Paulo, né, que está nos parabenizando aqui por esse novo canal de informação. Dizer, vereador, que o canal estará à sua disposição, sempre que achar necessário, né? E porque a nossa função aqui é essa, é levar informação para as pessoas e, e levar informações que realmente contribuam com a sociedade, né? Enfim, eu estou aqui atento
também ao tempo, né? Porque a internet, com essa superlotação de pessoas, como as pessoas estão em casa, há uma sobrecarga também nos provedores, né? Muita gente fazendo live e tal, e isso dá uma sobrecarga. Então, de vez em quando, vai dar uma sumida aí na imagem, mas é por conta dessa oscilação da própria internet, tá? No Maranhão, foram confirmados 31 casos, né, com óbito, graças a Deus, é, não houve evolução na letalidade, né, apesar de termos 31 casos, nós tivemos um óbito registrado, 222 casos suspeitos, né, e 791 suspeitos que foram descartados, né? Então, graças a Deus, o número de descartados é superior, né? Os suspeitos estão sendo acompanhados e também não houve evolução do quadro de letalidade, né? Nós só temos, até agora, um óbito registrado. E, inclusive, 2 deputados foram confirmados com o Covid-19. O deputado federal Aloysio Mendes e hoje a deputada Daniela Tema também foi confirmada com o Covid-19. Mas falando a nível de Maranhão, foi confirmado a bancada do Maranhão, incluindo deputados federais e senadores, eles fizeram uma readequação do orçamento, né? A proposta orçamentária desse ano, aqui os deputados federais e senadores têm direito, ela foi reprogramada, né? E foi deixa eu explicar aqui para vocês aqui o que houve, né? A destinação das emendas, elas foram alteradas. E aí vai ser destinado pelos nossos deputados federais e senadores 131 milhões para ações relacionadas ao Covid-19. Um número mais específico são 131 milhões 191 mil 543 reais que serão destinados ao enfrentamento do Covid-19. O Alonso está perguntando se nós temos casos, se tem supostos casos próximos à cidade de Chapadinha, Codó, Coelho Neto, Caxias. Sim, há casos suspeitos nessas cidades, as secretarias de saúde de cada município é a responsável por fazer esse acompanhamento dos casos confirmados, dos casos suspeitos e de fazer o envio dessa informação para a Secretaria de Saúde do Estado, que também faz o acompanhamento a nível estadual. Cumprimentar aqui o nosso amigo Humbertão, que também está aqui nos acompanhando. Um abraço, Humberto. Então, a minha preocupação, e eu estava falando isso ontem na live que a gente fez com os blogueiros de Timon, meu amigo Ludwig e Eduardo Rego, a quem eu mando um abraço, é que a bancada anunciou esse remanejamento dos 131 milhões para o combate ao Covid-19, conforme aqui confirmado também pelo vereador João Paulo. A minha preocupação é que se fala muito em cifras, se fala muito em recurso, se fala muito em dinheiro, mas não se fala como é que vai ser gasto esse dinheiro, né? Se alguém está sabendo como é que está sendo gasto, eu não estou sabendo. Ainda não soube de nada de como está sendo gasto. E aí vamos para Coelho Neto, né? Já se encontra
nas contas da prefeitura, conforme demonstrativo do Fundo Nacional de Saúde, a ajuda de R$ 112.711,80. Não há, por parte da Prefeitura de Coelho Neto, qualquer publicidade de como esse dinheiro vai ser gasto, né? A ajuda foi encaminhada pelo governo federal, pelo Fundo Nacional de Saúde, e nós ainda não sabemos como é que esse dinheiro está sendo gasto, ou vai ser gasto. Todo mundo falando em dinheiro, em recurso, em aumento de recursos, mas ainda não está sendo explícito para a população como é que esse dinheiro vai ser gasto, ou está sendo gasto, como é que é a programação financeira disso. E aí eu quero agora me reportar para o caso específico de Coelho Neto, né? Fiz uma crítica ontem no programa a respeito da falta de comunicação da Prefeitura de Coelho Neto com respeito às informações sobre o Covid-19. Não há qualquer contato da Secretaria de Comunicação do governo com os formadores de opinião da cidade para manter a população informada. Não há contato nem com os profissionais de imprensa fora do governo, como também não há essa transparência a respeito dos próprios meios de comunicação do governo, né? Eu estava acompanhando aqui o perfil da prefeitura, né? E não há a última informação a respeito dos casos de Coelho Neto, em específico, foi publicada na quinta-feira, em que fizeram um post com os casos do Brasil, de São Paulo, do Maranhão e de Coelho Neto, né? Na sexta-feira, o perfil da prefeitura compartilhou uma publicação do perfil pessoal do prefeito, né? Que não pode. O prefeito era que tinha que compartilhar a informação da prefeitura e não o inverso, né? Compartilhando os dados que são transmitidos pela Secretaria de Saúde do Estado. E de lá para cá, nós não sabemos mais a respeito dos casos de Coelho Neto, né? Cadê os 3 casos suspeitos? Já foram encaminhados? Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz ontem. Já foram feitos os exames? Já foram feitos a contraprova? E aí, o que deu o resultado? Vamos continuar com 3 suspeitos para a vida toda? Não houve nenhuma alteração do quadro de lá para cá, desses 3 suspeitos que nós tínhamos, né? E eu volto a perguntar, dos 3 suspeitos que tinham, eles mantiveram contato com outras pessoas. Essas pessoas estão sendo monitoradas pela Secretaria de Saúde? Estão sendo monitoradas são quantos no total, né? Então, a prefeitura precisa de informação, né? A Dagmar tá colocando aqui, por exemplo, o caso de Afonso Cunha. Ela botou: ontem fui em Afonso Cunha e na entrada tinha uma equipe da saúde orientando e fiscalizando a entrada de pessoas na cidade. Em Coelho Neto não vejo essa ação, né? Na verdade, Dagmar, eu cheguei a fazer um elogio com respeito à intervenção da Secretaria de Saúde nos 2 primeiros dias de quarentena, que chegaram, inclusive, aí de madrugada nos locais, mas depois disso não teve mais nada. Eu não estou mais sabendo mais de nada, né? Não foi mais divulgado nada. Por que não está sendo divulgado? O que vão fazer com os 112 mil que foram bandados pelo governo federal para essa cidade? Vão fazer o quê? Não vão dizer não? É proibido dizer? Porque o dinheiro veio. Então, se é para o combate ao Covid-19, então a prefeitura tem que dizer o que vai ser gasto com esse dinheiro, né? Então, nós estamos exigindo o mínimo de transparência possível, né? Com respeito aos casos que nós tínhamos suspeito, porque até então a Secretaria de Saúde tinha confirmado até a última vez que falaram sobre isso, falaram sobre 3 casos suspeitos, né?
E de lá para cá, não houve alteração desse quadro? O que é, né? O que mudou a respeito disso, né? E aí fizeram um comitê de crise. Esse comitê se reuniu uma vez, não foi passado pelo governo o que o comitê de crise decidiu, o que o comitê de crise definiu, quais foram os encaminhamentos que nasceram dessa reunião, quais são os próximos passos, o que vão tomar de providência, fazer com as famílias que estão em casa e que não podem manter seu sustento, né? Então, o governo precisa se manifestar, né? Para além das quatro paredes da prefeitura. A população precisa de informação. Todos os governos estão fazendo isso diariamente. O governo do estado faz a informação diariamente. E em Coelho Neto a gente não tem essa informação. A gente não tem informação se os profissionais de saúde estão com os equipamentos necessários. A gente não tem informação das deliberações que foram tomadas pelo comitê de crise que foi montado para tratar especificadamente desse fim. Nós não temos informação de como é que o dinheiro vai ser gasto, né? Então, a transparência aí está horrível. A falta de informação está muito ruim, e o governo precisa fazer isso, né? Agradecer aqui meu amigo Ludwig pela audiência, dizendo, Ludwig, que eu não tenho pretensão nenhuma de ser candidato a nada, né? De jeito nenhum. Quero me manter longe dos cargos eletivos. Inclusive, vereador João Paulo, a respeito dessa história da merenda escolar, eu tenho batido na tecla, né? Não sei se o problema é que as escolas não têm merenda. Porque pode ser isso também, né? A gente pode estar batendo na tecla de que é para distribuir a merenda, mas talvez não tenha merenda nas escolas, né? E aí eu fico empurrando com a barriga e querer atribuir a dizer que é porque a lei eleitoral proíbe. E, meu amigo, nós estamos vivendo um caso atípico. Você mesmo, o prefeito, decretou situação de calamidade através do decreto. Ele sabe muito bem disso. O cenário é outro. Nós não estamos fazendo politicagem, não. Nós estamos provendo o sustento das pessoas que não tem como prover e que o seu decreto faz com que essas pessoas não saiam de casa, né? Então, outra coisa. Ontem foi divulgada aí a foto de um monte de gente na frente do Banco Bradesco. E até então, o governo não se manifestou a respeito daquilo ali, né? Não houve manifestação alguma, se foram lá fazer uma intervenção de como é que está sendo feito o controle dessa multidão de gente nos bancos, porque a prefeitura vai iniciar o pagamento dos servidores, e aí, como é que está sendo feito esse monitoramento? Como é que vai ser feito o acompanhamento disso nas agências bancárias? Então, vai ser feito, está sendo feito a meia boca, né? Porque eu estava olhando aqui, né? Já na página da prefeitura acabaram de colocar, né, que a equipe andou visitando motéis, hotéis, né, levando a informação em conjunto com a polícia militar. Tá, nós visitamos os motéis, os hotéis e os bancos, como é que ficam, né? Como é que fica os bancos com aquele monte de gente na porta? Ali não pode? Ou pode? Ou está liberado? Né? Então, vamos fazer aí, essa força-tarefa precisa agir. E aí é onde eu falo a respeito da falta de transparência. Por que nós estamos fazendo cobrança? Porque não há divulgação de planejamento. Não há. Até agora, a prefeitura não divulgou qualquer ação de planejamento. Ao que parece, está sendo feito nas coxas. Não há informação sobre as intervenções nas agências bancárias, não há informação, volto a dizer, das deliberações que foram tomadas na reunião do comitê de crise,
não há informação de como está sendo gasto, como vai ser gasto a ajuda que foi enviada pelo governo federal. Não há informação se o governo vai comprar as cestas básicas ou se vai só esperar as que o governo do estado vai mandar, né? Porque a nossa prefeitura é a mais pobre de todas, né? É a única prefeitura que não tem condição de nada, né? Mas ela tinha. De 2016 para lá, a prefeitura tinha condições. A prefeitura tinha milhões nas contas. Nós não tínhamos dinheiro. Tinha um dinheiro até para fazer rua de ouro. Pelo menos era isso que era dito na rádio. De 2017 para cá, a prefeitura virou a mais pobre do Maranhão. A prefeitura agora é só pobreza, é só miséria, é só falta de recurso. A conversa é essa. De 2017 para cá, quem mora em Coelho Neto, todas as vezes que o prefeito falou, foi chorando miséria. Mas como os antecessores dele podiam? Ele cobrava da doutora Márcia, ele cobrou do doutor Magno, ele cobrou do Solinei. Naquela época, a prefeitura tinha. Hoje é que não tem mais. E o que foi que fizeram com esse dinheiro? Né? E aí nós vamos para a área da saúde. Vamos para a área da saúde. Que ele agora, recentemente, foi chorar miséria na rádio, dizendo que a saúde não tinha dinheiro, que a UPA isso, que a UPA aquilo, enfim. Vamos fazer os comparativos, né? Só nesses 3 primeiros meses de 2020, a saúde de Coelho Neto já recebeu mais de 3 milhões de reais. Para ser mais exato, o Fundo Nacional de Saúde mandou para Coelho Neto 3 milhões 745 mil 191 reais e 40 centavos. Depois que o Américo virou prefeito, ele não fala mais de dinheiro, não. Alguém lembra de alguma entrevista que ele deu falando, citando quanto é que dinheiro que caiu? Ele não cita mais, não. Ele citava na época dos ex-prefeitos. Aí ele enchia a boca para dizer que era tantos milhões que tinham caído na conta. Agora que ele é o prefeito, ele não cita mais. Ele não diz mais quantos milhões caiu. Pois eu estou dizendo, foram quase 4 milhões que caíram nas contas da prefeitura, né? Nesse intervalo de é, então, voltando aqui. Estamos voltando aqui. Eu apertei aqui no botão errado, de tanto falar assim de forma muito incisiva, acabei aqui apertando um botão que não era para apertar. Mas, enfim, voltando, Coelho Neto recebeu, nos 3 primeiros meses de 2020, quase 4 milhões de reais, né? Estamos fazendo... E por que você está falando disso, Samuel? Eu estou falando disso porque as pessoas precisam saber. Porque antes sabiam, porque tinha quem informava, né? Agora, quem informava, hoje não informa mais. Por que eu não sei, né? Mas, felizmente, nós estamos aqui para poder informar, né? E essa história do choro, de pobreza, né? De pobreza, que a saúde não tem dinheiro, vamos fazer aqui um comparativo, né? Quando o ex-prefeito de Coelho Neto deixou a prefeitura, em 2019, a prefeitura de Coelho Neto
recebeu 14 milhões e meio em recursos da saúde. Foram exatamente 14 milhões 507 mil 324 reais e 87 centavos. Esse foi o dinheiro que veio no último ano do prefeito Solinei. Passamos 3 anos e o prefeito Américo recebeu, no ano passado, 17 milhões 588 mil 916 reais e 52 centavos, né? Então, se nós fizermos uma análise aí, vamos perceber que o prefeito Américo recebeu a mais de 3 milhões de reais ele recebeu nesses 3 anos, comparado ao último ano do ex-prefeito. Então, é falta de dinheiro? Não, é falta de transparência. Porque ele nunca disse o que foi feito com esse dinheiro, porque ele é o único prefeito dos últimos que passaram que não abriu um posto de saúde novo. Ele é o único prefeito que não construiu uma unidade básica de saúde. Não conseguiu nada, zero. Né? O que é que o prefeito Américo fez na saúde aqui? Que é obra do governo dele? Fora pintar os prédios. Porque toda a rede de saúde que ele dispõe hoje, ele recebeu, na sua maioria dos equipamentos hoje, ele recebeu do mandato do ex-prefeito. Inclusive, as ambulâncias caixinha de fósforo que ele debochava na rádio, é com essa ambulância que ele transporta hoje os doentes. Por que ele nunca comprou uma com recurso próprio? Né? Porque ele cobrava quando não tínhamos ambulância. Quantas ambulâncias ele comprou com recurso próprio? Até a ambulância do SAMU, ele quis agora fazer politicagem, dizendo que foi intervenção do deputado federal dele. Conversa fiada. O candidato a deputado federal dele nem deputado é. Ele está sendo secretário em São Luís e está preocupado em ser prefeito de São Luís. Ele está preocupado com falta de ambulância em Coelho Neto, não. E se ele não sabe, ele sabe, né? Mas ele se finge que não sabe. Todo município que tem ambulância de SAMU, as ambulâncias são obrigatoriamente trocadas pelo governo federal. Ela tem uma quantidade de quilômetros que ela tem que cumprir, e depois dessa quantidade de quilômetros, o próprio governo federal faz a troca da ambulância. Não teve ajuda de deputado federal, coisa nenhuma. Isso é conversa para boi dormir de quem não conhece sobre a política de saúde, né? E aí nós vamos falar da UPA. Mas a UPA não tem dinheiro, só recebe 50 mil do governo do estado. E cadê o governador dele? Cadê o governador dele? Ele não, até 2 anos atrás ele enchia os peitos para dizer que era aliado do governador. Vivia subindo nos palanques para dizer que era aliado do governador. E por que ele não conseguiu com o governador dele para liberar a ajuda de custo para a UPA? Cadê? O deputado estadual dele é líder do governo. Por que não conseguiu a contrapartida do Estado para ajudar na UPA? Né? Aí agora vem querer dizer que é porque o dinheiro está pouco. Não, meu amigo. Você recebeu mais de 3 milhões na saúde e nós não vemos absolutamente nada de mudança no quadro. Tanto não vemos que a sua rejeição de governo ela é em primeiro lugar na saúde. Não sou eu que estou dizendo, não. São as pesquisas, todas as pesquisas que foram divulgadas ultimamente, esse ano, mostram que o seu maior desgaste é na saúde. O senhor não conseguiu mostrar nada na saúde. O que o senhor fez na saúde? Até a reforma do hospital se arrasta não sei quantos anos. Eu acho que vai terminar seu mandato e o senhor não dá conta de entregar essa maternidade. Hospital, maternidade, que o senhor, inclusive, criticava, porque dizia que estava investindo dinheiro público em hospital particular. Então, hoje o senhor se arrasta com a reforma, que inclusive não teve festa aí, porque ia investir nessa maternidade, e uma reforma que não termina nunca, e aí a gente não vê o retorno, né, de ações da saúde feitas pelo governo municipal. Não tem. O CEL, o senhor não fez, recebeu do ex-prefeito. A UPA, o senhor não fez, recebeu do ex-prefeito. O CAPS-AD, o senhor não fez, recebeu do ex-prefeito. A UBS do Anil, o senhor não fez, recebeu do ex-prefeito. A UBS do Mutirão, o senhor não fez, recebeu do ex-prefeito. A UBS do Olho da Aguinha, o senhor não fez, recebeu do ex-prefeito.
E o seu legado? O que o senhor deixa na saúde? Né? Então, não venha com essa conversa fiada, não, porque quem nos ensinou a cobrar foi o senhor. O senhor, prefeito, foi que nos ensinou a cobrar. Foi o senhor que nos ensinou a olhar o milhão que cai na conta, que agora o senhor não fala mais do milhão. Não sei por que o senhor tem raiva agora de falar que no ano passado o senhor recebeu mais de 17 milhões na saúde, né? E passando vergonha, porque o posto de saúde do Bananalzinho foi para a TV, abandonado, aí o senhor agora reformou e disse que agora entregou o posto. Quem não conhece a história do posto do Bananalzinho na televisão, abandonado, até pensa que é mesmo, realmente o senhor fez de bom grado, fez ajeitando, porque gosta da saúde. Quantas unidades básicas de saúde que estão aí sem médico? Que a gente sabe, né? E que o povo reclama. E a prova disso é a sua rejeição na área da saúde. Que as pesquisas confirmam isso. Nós estamos tratando de dados, né? Então, eu estou questionando a falta de transparência do governo para mostrar onde está indo e o que está fazendo para as ações do Covid-19, né? Se alguém souber de onde vai ser gasto os 112 mil que o governo federal mandou para a saúde, me diga aqui, me informe, porque eu ainda não estou sabendo, não, né? E a gente vai continuar cobrando. O Josué disse que aqui, lá em São Luís está acontecendo mortes, mas não tem um resultado rápido. Eles falam que o motivo do óbito foi de H1N1, né? Inclusive, há denúncias, inclusive, de pessoas que estão sendo diagnosticadas com Covid-19, sem, inclusive, confirmação ou comprovação de exames, né? Enfim, não, Ludwig, aqui não tem OBS feita por esse governo, não. Aqui mesmo é só tinta. Esse governo de Coelho Neto é campeão em gasto com tinta. Tinta ele gastou muito, porque escola e UBS é tinta muita. Aí ele fala, por exemplo, que as escolas foram climatizadas. As escolas foram climatizadas em 2017. Quantas escolas foram climatizadas em 2018? Quantas escolas foram climatizadas em 2019? Quantas escolas foram climatizadas este ano? Quantas escolas foram reformadas em 2018? Quantas escolas foram reformadas em 2019? Quantas escolas foram reformadas este ano? Agora, vamos somar os recursos do Fundeb que entraram nesses 3 anos, que a gente vai ver a diferença entre o que ele diz e o que caiu na conta, né? Porque, infelizmente, ele não fala mais dos milhões, infelizmente. Mas agora nós estamos aqui. É uma boa hora, é um bom momento da gente passar para a população que tem caído, porque é muito fácil se aproveitar da falta de informações das pessoas, de ir para a rede social, agradecer deputado por ambulância de SAMU, quando o deputado dele não teve participação nenhuma na ambulância de SAMU. E ele não é doido de dizer para mim que teve, porque eu conheço de estrutura de saúde. Eu conheço como funciona lá. E se ele não sabe, eu posso, inclusive, trazer para ele a portaria que disciplina o serviço de atendimento móvel de urgência, porque politicagem com isso aí ele não vai fazer, não. A ambulância foi mandada pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde. Não teve dedo de deputado dele, coisa nenhuma. Isso é conversa fiada. Enfim, é interessante que a gente faça esses esclarecimentos para que a população tome conhecimento, né? Porque a gente só vai poder cobrar quando a gente tiver a propriedade das coisas, para a gente não ser enganado, né? E eu não estou fazendo diferente, não. Eu estou exercitando aquilo que ele, prefeito, ensinou. Nos últimos 20 anos, o que é que ele fez? Divulgou os milhões que caiu na conta e cobrava os prefeitos. Agora, ele não gosta de ser cobrado. Ele se zanga, ele fica valente, né? Ele não gosta. O pessoal dele, o blog dele, ataca a gente. Quer dizer, ele podia cobrar, mas ele não pode ser cobrado, né? Mas, enfim, eu falei tudo isso para reafirmar a nossa cobrança com respeito aos governos, ao governo municipal, sobre as informações a respeito
dos pacientes suspeitos, cadê esses pacientes, onde é que eles estão, qual o quadro evolutivo deles, se já fizeram a contraprova, se não fizeram, que evolução foi que teve. A população quer saber. Nós queremos saber também, né? Quantos pacientes, quantas pessoas que tiveram contato com esse suspeito também estão sendo acompanhados, como é que vai ser disciplinado o atendimento nos bancos, nas agências bancárias, né? E também como quais as ações que foram deliberadas pelo Comitê de Crise do Covid-19 com ele Neto. Cadê as atribuições, cadê as propostas que foram advindas deste comitê, né? E, por fim, o que vai ser feito com os mais de 100 mil reais que foram enviados pelo governo federal para as ações do Covid-19 em Coelho Neto, né? Então, vamos lá divulgar, vamos lá mostrar que a população precisa saber. Não basta só mandar o povo ficar em casa, não. Cadê as cestas básicas que vão ser doadas pelas comunidades carentes? Cadê dona secretária de assistência social? Bora cuidando. Cadê os benefícios eventuais? Isso já é da sua secretaria. O orçamento da sua secretaria já traz dinheiro para isso. Então, falta só a gente colocar a coisa para funcionar. Porque tem família esperando. Tem família esperando, tem família precisando. E quem tem que fazer isso não é o Bolsonaro, não. Quem tem que fazer isso é aqui, a prefeitura. Porque o Bolsonaro já mandou aí os 100 e tantos mil. E aí? Onde é que eles vão? Vão fazer o que com ele? Cadê as EPIs dos profissionais de saúde? Né? Então, essa é a nossa cobrança, essa é a nossa reivindicação. A Secretaria de Comunicação do Governo, que é muito preparada, inclusive, para falar de política nos grupos, né, precisa manifestar e dar transparência aos atos do governo no sentido do Covid-19, né? E eu acredito que é preciso que o governo preste conta com a população a respeito disso, né? Espera aí que estou fazendo aqui vou fazer aqui uma manobra aqui, para convidar alguém aqui para entrar online, né? Eu vou tentar fazer isso. Vou tentar fazer isso aqui, convocar aqui uma pessoa aqui para entrar aqui com a gente ao vivo, né? Enfim, gente, é isso. Eu acho que o nosso dever é esse, cobrar. O assunto requer isso, né? E a gente precisa fazer a nossa parte. Enfim, Luiz Filho, nós estamos aqui fazendo a nossa parte, que é cobrar. Obrigado aí por você acompanhar o nosso programa, né? Valnei, a gente está fazendo a nossa obrigação e, infelizmente, ainda tem que aguentar as piadas lá no perfil da prefeitura. Se fizer reclamação, apagam os comentários, que é proibido. A democracia deles só funciona de uma parte. A democracia lá é só para elogio. Se criticar, besteira. Não, o comentário não fica lá, não. Mandam apagar. Né? Então, é uma democracia meia boca, né? Enfim, nós estamos Denis, está perguntando se 130 mil
não está pouco. Bom, pouco vai depender. Essa avaliação a gente só vai saber quando souber o que vão fazer. Porque se disser que 130 mil para comprar, por exemplo, ventilador mecânico, é pouco. É pouco. Porque a média de um ventilador mecânico é 50 mil. Né? Então, é pouco. Mas se a gente não souber com o que vai ser gasto, não tem como a gente saber se é pouco. Né? Por isso eu estou cobrando a divulgação. Olá, Samuel. Quero aqui agradecer a presença do amigo Ludwig. Para quem não conhece, Ludwig Almeida, ele é blogueiro da cidade de Timon, né? Um dos blogueiros mais lidos de lá e da nossa região. Inclusive, é quem eu agradeço por estar fazendo hoje esse programa, porque foi inspirado numa live que ele fez, que eu criei coragem para fazer esse programa. E, Ludwig, você fica à vontade para falar aí com os nossos espectadores. É só mudar aí um pouco a configuração, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Eu não estou conseguindo ver aqui, deixa eu ver aqui os comentários do pessoal, tem algumas pessoas... Ah, tá, agora eu começo a ver aqui. Samuel, obrigado por permitir participar da tua live. Só tenta mudar a moldura aí para ver se melhora. Eu estou tentando me enquadrar um Peraí. pouco aqui. Né? Melhor? Ah, Melhorou? melhorou. Eu acho que melhorou agora, melhorou. Pronto. Que nós dois estamos de notebook. Exato. Parabenizar aí pelo programa, né? Eu vejo que como é que se diz, o discípulo, né? Saiu melhor do que o mestre, né? Eu vi ainda há pouco que estourou de audiência aí a participação de muitas pessoas. Inclusive, alguns estão reclamando aqui que você não está dando um pouco de atenção aí para os comentários, são muitos comentários, né? Eu peguei já um pouco andando a live, né? Eu Mas tô lendo à medida que vai acontecendo, eu vou lendo, né? Eu entendi isso, que ele quis falar que queria um bate-papo assim, né? Que ele isso queria algo desse tipo. é, Aí eu expliquei para ele que como eu estou ainda me adaptando a esse aplicativo, mas que eu aplicativo. tenho eu tenho a ideia de que a gente faça É. contatos desse tipo para que as pessoas possam se manifestar, porque ao contrário de lá, né, onde as Uhum. pessoas não se manifestam, aqui eu quero que se manifeste, né? É, mas isso algo novo, né? A gente já fazia aqui em Timon uma live, mas era usando apenas um celular, né? Você deve ter assistido e algumas pessoas. Dar um parabéns aqui para o vereador João Paulo de Olindo, né? Ele está mandando mensagem aqui. Tô Grande acompanhando. Ludwig, obrigado por estar contribuindo com as informações de nossa região. Obrigado, vereador, pelo a saudação colocada aí, mas a gente se coloca apenas, né, no sentido de desempenhar bem o nosso ofício, que a gente tanto se dedica. O Samuel diz que tem 11 anos de blog, eu pensei até que fosse mais, parece que tem um ano a mais do que ele, né, mas eu não sei de onde é que ele conta essa data, né, mas a minha parece que é 12 anos, para não dizer mais anos para trás, né. É a minha da primeira E, matéria. pois é, a minha é 2000 é um ano antes do teu, se for para contar isso aí. Né? E tem tantos outros aqui que eu vejo que está ao vivo, mas eu entrei mais para parabenizar o Samuel. Ele tem até uma melhor desenvoltura na televisão, na live, do que eu, né? Eu sou um pouco mais fechado, sou um pouco mais durão, né? Mas eu vi que está bombando muito e me surpreende o interesse das pessoas por vários assuntos. Ontem mesmo o Samuel participou com a gente da live aqui de Timon, onde tinha o Dr. Magno, né, um grande médico, uma pessoa do bem que é político em Caxias, mas ele se dedica muito à questão da medicina, é professor da UEMA, da Faculdade de Medicina, explicou muito sobre essa questão do coronavírus, que tem feito um medo fora do normal para toda a população mundial, né? Então essa live Sim, serve justamente para isso. E o Samuel tem cobrado tanto aí, eu observo que ele cobra do prefeito, mas é o prefeito, não é a pessoa, né? É o prefeito, exatamente. né? Que inclusive ele dava aulas, né? E se elegeu. Eu acho que a plataforma que fez ele se eleger foi o rádio de Coelho Neto, né? E Exato. algumas vezes eu ouvia durante o sábado, me parece que era o programa dele. E eu cansei muitas vezes de ouvir ele dando aula lá. Mas, geralmente parece que quem dá aula, eu não estou condenando o professor, mas principalmente na política e no futebol, parece que quem dá aula não joga bem, né? Porque eu vejo tantas críticas, e algumas pesquisas que têm sido divulgadas,
não está correspondendo. Ele está com dificuldade de passar alguma coisa para a população não está entendendo a administração do prefeito Américo, né? Mas se E você for parece falar que... com ele, Ah, se você for falar com ele, pergunta que rejeição que eu tenho. E o que aí as pessoas vão lá cobrar dele, prefeito, e cadê as ações? Que ações? Nós estamos trabalhando, nós estamos. Só que esse trabalho é só ele que vê, a cidade não vê. Se você andar nos quatro cantos de Coelho Neto, você não encontra uma. Tanto é que a pesquisa mostra apenas 8% classificam o governo entre bom e ótimo. Né? Então, é muito pouco, é muito o pouco. governo mais rejeitado da nossa história, é 80% de rejeição. É muito Mas tu sabe ruim. qual é o remédio para uma pesquisa, para se contestar uma pesquisa? Ah, as urnas. Sabe como é que... Não, outra pesquisa, enquanto não chega às urnas, e agora vai demorar mais um pouco a eleição, né? Eu acredito que possa demorar mais um pouco, ele faça uma pesquisa no Instituto e Nunca comprove. teve coragem de mandar fazer. Ele nunca teve coragem de mandar fazer porque ele É. sabe que contra fatos estão argumentos. E se ele inventar de divulgar uma pesquisa com a aprovação dele maior, vai servir de chacota, né? Porque não precisa instituto, não. Basta se andar na cidade para comprovar o que eu estou falando. Essa, mas tem algumas participações aí, eu tô vendo aqui que ainda tem muita audiência. Tu tá fazendo até que hora teu programa? Meu irmão, na verdade, a projeção inicial era 15 minutos a meia hora. E aí, ontem eu cheguei a uma hora. Hoje eu queria chegar até uma hora, já estou indo para quase uma hora e meia. Mas E aí, o mínimo, o bom mesmo é que tem um mínimo de 1 hora de duração, porque a live ela só consegue pegar um ápice a partir do minuto 30. A partir do 30 é que o Facebook deixa fazer uma digestão aí, inclusive notifica algumas pessoas. É interessante que as pessoas passam a seguir a fanpage do blog do Samuel, porque aí, na hora que ele entrar no ar, você é notificado automaticamente, existe lá, né? E também o ajude a chegar mais longe, né? sim, Inclusive, com exato. relação à audiência, nesses 2 primeiros dias, você tem até ultrapassado do nosso aqui de Timão, que já tem uma tradição, né? Nós fizemos 2 programas extra. Quando é extra, geralmente não tem aquela audiência esperada, porque a audiência, ela espera, né? Que você tem um horário definido e naquele horário ele vai lá e liga e vê que você está lá, né? Mas a gente Exato. fez um no domingo que você foi convidado, não foi? Já estava no meio da rua, né? Estava na rua. Sim. E aí a gente te convidou, tu foi para casa e fez. E ontem também, de surpresa, tu participou da nossa e deu tudo certo, né? Eu estou entrando aqui apenas para parabenizar. O importante é o debate, a gente tem que se preocupar com nossa cidade, principalmente agora nesse momento dessa pandemia, porque essa pandemia traz uma aula para a gente de como a gente ser um ser humano melhor, né? Porque haja sofrimento. Para quem perde tempo, às vezes, assistindo o Big Brother, eu não gosto daquilo, mas eu tenho noção como é que funciona. Tem noção como é que, agora, de fato, né? Como é que é ficar enclausurado, né? Você é testado, o seu psicológico de várias formas. Eu estou até com dor aqui no pescoço de ficar, às vezes, tenso, mas eu procuro, né, fazer uma atividade, leitura, né? A gente tem que procurar. Inclusive, tem várias dicas, eu estava olhando, tem muita gente dando aula, né, de educação física, alguma coisa nesse sentido, e psicólogos, né? Mas eu Sim. entrei apenas para parabenizar, Samuel. Você está superando todas as que eu entrei, primeiro por curiosidade, né? E ver que está bombando. Passou aí quase 70 pessoas, é muita gente, né? Coelho Neto aparentemente é menor do que Timon, mas tem muita cidade ao redor, né? E é uma E capital aí temos, da região. se você olhar aqui os comentários, tem gente de todos os quatro cantos do país. Já vi gente aqui de São Paulo, gente de São Luís, gente Muita bem gente. diversificado, né? E assim, eu estiquei um pouquinho mais, aproveitando também esse período de quarentena que as pessoas estão em casa, digo, bom, já que já estão aqui acompanhando, eu já vou dar o meu recado. Inclusive, falei É, um pouco da nossa live de ontem, pesquisei um pouco sobre aquilo que o doutor falou sobre o isolamento social, sobre aquela história da umidade, da baixa umidade, contribuindo com o aumento do coronavírus, da infecção do Covid-19 em locais mais úmidos, né?
A própria revista Época destacou que os pesquisadores estão fazendo esse estudo mais aprofundado para identificar se realmente o nosso clima ele conta a nosso favor de forma positiva contra o Covid-19, né? Haja visto esses estudos iniciais lá da China, enfim, é uma forma da gente estar levando informação para a população que está enclausurada dentro de casa e que precisa dessas informações e que, infelizmente, o governo tem feito um trabalho meia-boca no sentido de divulgar essas ações. Não estamos sabendo aqui de nada, né? E aí... Na verdade, a gente querer culpar um prefeito, um governador, um presidente por uma pandemia dessa é uma ignorância, assim, fora do normal. Mas eu Exato. acho que existe o mínimo que deve ser feito, né? Existe algo mínimo da gente como cidadão, nós como cidadãos, a gente tem né, os limites da gente, mas a gente pode fazer alguma coisa, né? Ajudando alguém. Porque também, às vezes, falo tanto em álcool que sumiu do mercado o álcool gel, mas o sabão também, segundo os cientistas falam e os médicos falam, diz que o sabão também tem um efeito, né? Ele tem um efeito, talvez, até muito próximo do álcool, né? E eu espero que não falte aqui sabão de coco em Timon. O pessoal já não estava mais encontrando sabão de coco, né? Eu não gosto de falar muito especificamente de algumas coisas, porque eu acho que requer um conhecimento de medicina, de ciência, alguma coisa. Mas requer a gente também fazer a nossa parte, né? Os prefeitos, às vezes, eu sei que não é só... O prefeito, ele é um ser humano, né? O prefeito, o governador, o presidente, ele é um ser humano como outro qualquer. Esse momento é novo para a gente, né? É um momento novo. Assim, um negócio... Eu não sei nem descrever, né? Essa loucura, que, na verdade, eu considero isso como uma guerra. Estrutura de comunicação, que é o mínimo que se pode usar para orientar as pessoas. Outra coisa, existe uma estrutura mínima na área de saúde, de vigilância e tudo, mas existe também o funcionário público que pode ser usado para fazer um treinamento rápido, até, inclusive, esse aplicativo que a gente está usando, tem tantos outros aí, que faz reunião com 300 pessoas. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas tem um celular. A gente sabe que uma camada não tem nem acesso à internet, mas uma parte, pelo menos que trabalha, que ganha um salário mais ou menos, tem um celular que dá para assistir ali alguns minutos de uma reunião, para sair na rua orientando, rapaz, vamos, né, a porta de banco aí, vamos ver o que faz com essa questão dos bancos, que hoje você está falando bem, Coelho Neto, mas eu acabei de colocar nas minhas redes sociais a foto da Caixa Econômica de Timon e da Caixa Econômica de Caxias. É uma situação, assim, preocupante, porque existe medida, mas o povo está lá aglomerado na porta dos bancos, tem que ser tomada uma medida. Eu sei que a questão dos bancos não depende do prefeito e nem do governador, mas tem que ter pelo menos uma orientação, ver como é que faz com a questão da população, porque o banco tem uma legislação própria lá que depende do governo federal. Acredito que já deva ter alguma medida nesse sentido, né? Sim. Mas essas preocupações mínimas, né? De comunicação, por exemplo, faz hora que eu vejo você batendo no assunto aí sobre a questão da comunicação. Rapaz, é muito fácil, hoje em dia tem comunicação. É botar o funcionário na rua, sei lá, dividir de alguma forma, obedecendo os critérios que tem que ser obedecido e orientar a população. Principalmente na porta de banco, né, onde ficam essas aglomerações fora do comum. Hoje aqui em Timon, eu não acreditei não, né, no que eu vi. Sim. Eu sei que também as pessoas precisam de dinheiro, precisam se alimentar, mas a gente também tem que fazer algum exercício mental para ver como é que soluciona essas coisas. Não, eu defendo que pelo menos a prefeitura haja como tem feito o governo federal e o governo do estado. Todo dia eles têm um momento ali do dia para informar a população sobre os casos, né? Avançou, não avançou, recuou, não recuou. Por exemplo, nós estamos há não sei quantos dias com 3 casos suspeitos. A gente não sabe se esses casos suspeitos evoluíram para confirmação, né? Ou se foi descartado, ou enfim, não foi mais passado nada. Então, a gente não pode ficar dentro de casa sem saber. Tá tranquilo? Ou a coisa está crescendo e a gente não está sabendo? Enfim, eu cobro pelo menos que a informação chegue. O que eu tenho observado com relação aos boletins, e parece, eu até uma prefeitura aqui da região, não vou querer citar, mas o governo do estado estava divulgando um boletim no final do dia, né? Eu não vi ontem e nem anteontem, eu não tive acesso a esse boletim, não sei nem se ainda está saindo, ou se eles perceberam, hein? Já está saindo, está saindo. Só que agora saiu de forma diferenciada. Saiu de ontem? Sim, eles estão fazendo de forma diferenciada, já está fazendo por gênero. Não, pelo menos o que foi divulgado ontem
o que eu vi hoje, ele que confirmou mais 8 casos, né? De Coelho Neto. Não, isso a nível de estado. Ah, Né? A nota do entendeu. governo do estado, ela está Mas mais, ele ela detalha tá. para o município, esse que tu teve acesso, detalha para o Não, município. não, Não. esse não. Pois é, estava tendo uma confusão, né? Eles estavam detalhando por município, e lá, por exemplo, seja que cidade for, dizia que tinha uma quantidade e o local dizia que tinha outra. Eu vou citar Timon, por exemplo, eu gosto de citar com prova, eu não estou achando aqui, mas teve um dia que o boletim do governo do estado dizia que Timon tinha tantos casos lá de suspeito, e o de Timon dizia uma quantidade totalmente diferente, inclusive até maior de suspeito, entendeu? Aí Em ficava. Chapadinha teve algo do Hum, tipo, hum, deles aumentarem a quantidade de suspeitos sem informação da Secretaria Municipal de Saúde. A eu Secretaria de sei. Saúde não informou o aumento. Então, como é que Pois aumentou? é. Né? Aí Pois agora não, é. eles fizeram por perfil, dizendo quem é homem, quem é mulher e quem é criança. Ponto. Não falam mais Isso os. não, eu acho que a única, eu não sei nem o que falar de diferenciar de homem e mulher, eu não sei para que serve isso aí, né? Que o É, importante é outros detalhes. Eu acho que ele deve ter um critério, com certeza, quem é médico, eu não sou médico, né? Mal ando É no porque eu posto de acho saúde. que muitas das vezes essa história de divulgar que a cidade tem 0 casos serve para a população se acomodar. Dizer, aqui não tem caso, então a gente Pois é, fica à pode ficar à vontade, fica à vontade, vontade. né? E aí eu acho que talvez, e esse foi um dos motivos que fizeram eles a mudar a estratégia, né? Porque deveria ter previsto, vocês estão dizendo aí que aqui não tem nada e o povo não está nem ligando. Então, É, muda essa fórmula. E aí agora eu, eles estão divulgando só por eu gênero. sei que está tendo muito choque de informação, que o principal de tudo mesmo é a questão da informação. O povo critica muito o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, ele tem o defeito dele que eu acho que é mais a questão da língua, né? Mas assim, o governo Bolsonaro todo dia tem um horário lá, me parece que é final da tarde, inclusive agora ele tipo assim, ele quase que obrigou os ministros que faz parte da situação envolvida. Ontem mesmo tinha até o ministro da infraestrutura do país, né? Exato. Uhum. Para acalmar um pouco a questão dos caminhoneiros e tal. Eles estão, inclusive, tentando dar uma atenção redobrada aos caminhoneiros, porque eles são humanos, né? E é interessante, eles dão um resumo, fala sobre isso e tudo. Eu ainda não vi a reunião, pelo menos assim, das regionais de saúde, mesmo que seja usando tecnologia, porque pode ser que um secretário não tenha acesso numa cidade muito pequena do Maranhão, mas ele é ligado a alguma regional, né? E é Sim. necessário que isso seja feito, as reuniões, e que o mais importante é que essa informação chegue na população, né? É uma reafirmação dos cuidados necessários que tem que acontecer, né? Tá faltando coisa, eu acho que coisa primária, né? Coisa muito primária, Básica, que é básica. não precisa a gente ser médico nem profissional de saúde, né? Para saber disso, não, né? É preocupante, Exatamente. né? E essa questão de aglomeração do banco, hoje aqui em Timon, por exemplo, que eu fui foi presenciar, porque eu passei lá na porta, eu fiquei assustado com aquilo ali, e eu acho que isso tem sido outros dias também que eu tenho visto foto. Hoje eu vi, né? Hoje eu vi, né? E Caxias eu acabei de receber uma E eu já foto. estou preocupado porque Hum, nós estamos no final do mês, a prefeitura vai iniciar o pagamento e de ontem ainda não tinha iniciado, estava aquela loucura, já estou imaginando quando o pagamento foi iniciado, quando porque sai? ele fez uma distribuição de datas, né? Uhum. É, É, para alguns poder não prefeitos, fazer. alguns prefeitos estão usando essa questão de datas e letras também, mas não, letras parece que foi no caso das vacinas. Eu acho que o prefeito, eles estão criando alguns critérios aí. Cada prefeito está criando um Exato. critério, né? Está criando E um critério. aí, Agora, mas quando chegar, tem você data que sabe que coincide. Hum, você sabe quando se trata de questão de pagamento, a coisa foge do nosso controle, né? Porque tá todo pode. mundo agoniado, todo mundo quer pagar as contas, e aí, por Agora sim, exemplo, a população. Sim, pode falar. ontem ele começou, dia 27 foram os inativos, dia 28 a saúde, e hoje começa a educação. Imaginou aí a loucura que é, né? É, é, é A uma educação. situação, é uma situação que tem que ser estudada, né? Não é fácil. A população também às vezes entra em desespero, mas é momento de ter calma, né? Procurar cada um a sua religião e ficar calmo um pouco, porque assim, eu tenho percebido que em alguns casos está existindo compreensão, né? Por exemplo, a escola do meu filho, eu paguei porque
eu sou preocupado, resolvi pelo WhatsApp, pelo aplicativo, eu consegui pagar. Mas eu não quero acreditar que em plena guerra louca dessa, que alguém que tem uma empresa que forneça alguma coisa que vai querer matar alguém. Ah, se você não pagar hoje, eu vou lhe botar juro, vou lhe botar. Eu acho até que isso pode até virar casos de justiça depois. Eu acho que existe a lei, mas existe o bom senso também, né? Mas eu acho que muitas vezes, quando for aquela questão do direito do consumidor, vai prevalecer sempre o consumidor, porque o cara que for, sei lá, ter um nome negativado nesse período, por exemplo, né? Ser Sim. nesse período, né? Eu vi algumas lojas aqui em Timon que estão colocando, elas estão fechadas, mas colocaram um aviso, tipo assim, se você quiser fazer o pagamento, aí tem lá o número de contato e eles enviam um funcionário lá com a máquina. Você diz a forma que quer pagar, né? Aqui E hoje também no está sendo caso, feito assim. pois é, aqui no caso da feira hoje aqui que tem uma Ceasa, é um mercado na entrada de Timon, eles criaram um banner e colocaram o nome lá do pessoal de açougue, de verdura, de tudo, enquanto organizar tudo direitinho, eles estão também fazendo entrega delivery, né? Que é o outro lado de quem vende, né? A questão de Sim, fazer entrega, algumas pizzarias aqui estão dobrando a quantidade, vendendo pizza em dobro, entregando sem cobrar. Está se tendo solução para tudo, né? As pessoas também precisam ter calma nesse momento, porque o lado do comércio está se preocupando e quem tem que pagar alguma coisa tem que ter paciência, né? Não precisa também entrar em desespero, né? Momento de calma, né? Precisamos ter sim. calma, né? Porque está envolvido é todo mundo. Eu acho que não, empresário nenhum vai querer meter a faca em alguém, né? Para justificar que está passando necessidade, que vai quebrar o comércio. Não é assim, né? Não é dessa forma que se resolve, né? Exatamente. Sam- Pois Samuel, eu tô à vontade para sair. Tu parece que dorme só no meio-dia. não, na verdade já chegou uma hora e meia, né? E eu Tá certo, tô já brincando. estou preocupado aqui com o horário. Agradecer Tá aqui a certo. Tia Clarismar, que está acompanhando, disse que está gostando. E É. não perca, não, Tia Clarismar. Bora manter essa fidelidade aqui dessa audiência. E Tem muita aí, gente online. Eu estou tentando. Eu estou recebendo aqui que de Bacabal, na cidade de Bacabal, também do mesmo jeito, essa questão dos bancos, superlotado, né? Uma questão geral, né? Infelizmente, está acontecendo essa concentração, né? Muito triste. É preocupante, né? As pessoas às vezes têm só aquele salário, alguns são idosos, a grande maioria. Eu até tirei uma foto, eu vi que era muito, tinha ainda idosos, né? Eles sofrem um bocado, viu, nesse período, né? sim, só respondendo aqui, a Mara está dizendo que já tem gente passando fome e creio que nem todos vão pagar a conta. De fato, essa nossa reclamação aqui diária é visando principalmente as pessoas que não têm como prover o próprio sustento, né? O Denis está dizendo como Eu acho que é o momento, como eu falei ontem, o momento é de solidariedade e compreensão. A gente tendo calma, né? Minha mãe sempre diz que para tudo Deus dá um jeito, né? Eu acho que a gente tem que ter calma nesse momento. Solidariedade, fazer um pouquinho o que você pode fazer por alguém. A pessoa está, você acabou de colocar aí, Mara Lopes, né? Fala sobre que já tem gente passando fome, né? Vamos ver o que pode ser feito, cada um fazer um pouco, porque eu acho que se cada um fizer um pouquinho, não vai passar fome, não. Não tem como passar fome, não. Né? exato. E respondendo sua pergunta, Denis, como a cidade de Apolo, ela vai receber os eventuais doentes? Sim. Os doentes, os nossos, o de Duque Bacelar, o de Afonso Cunha, o de Buriti. Buriti, né? O que nós não pudermos tratar, nós vamos encaminhar para Caxias, que é a nossa sede macro-regional. Nessa parte não muda nada. Nós continuamos sendo a sede da micro-regional e nós somos dependentes da nossa macro-regional, que é Caxias. Mas esse dinheiro que foi encaminhado pelo governo federal, é para que cada município faça suas pequenas ações, faça alguma coisa, né, adiante, porque como a gente sabe que os municípios foram pegos de surpresa, foi tudo assim muito rápido, né, então essa ajuda é um plus para que os prefeitos, para que os governadores possam tomar as primeiras medidas, porque como eu já falei aqui agora, a bancada federal do Maranhão destinou 157 milhões de reais que vão ser destinados para Estado e municípios. Né? E Então, eu creio que esses recursos aí, que tá, os deputados, os parlamentares, senadores estão entrando no entendimento, eu acredito que esses recursos eles vão ser liberados da forma mais rápida possível, né? Eu acho exato. que porque foi aprovado lei no país para facilitar
a movimentação de recursos públicos para que chegue lá no cidadão, né, lá na ponta, né? Exatamente. Outra coisa, Então, Samuel, rapidamente, eu esqueci aqui de falar uma situação. As pessoas também, nesse momento, têm que parar para pensar e tentar descobrir quantos ventiladores mecânicos tem em Coelho Neto. Eu estou falando Coelho Neto porque você está transmitindo ao vivo daí, mas seja que cidade for. A gente cobra do prefeito, cobra do governador, dos políticos, das pessoas que têm poder de resolver não, tentar resolver isso, mas a gente também tem que se educar. Se a medida melhor que está acontecendo nesse momento é o isolamento, que é uma forma de diminuir essa contaminação, essa infecção, seja lá que nome se dê a isso, né, as pessoas também têm que evitar estar na rua. Tem gente que fica na rua fofocando o dia todinho em ponta de esquina, entendeu? Nós temos ainda aquela tradição de sentar na calçada e tudo. Vamos ter mais cuidado sobre isso, porque assim, imagina quantos ventiladores. Eu tenho certeza que em Coelho Neto não tem 10 ventiladores, entendeu? E aí tem quantos mil habitantes aí, Samuel? Coelho são Neto? 50 mil habitantes. 50 mil habitantes, fora a população próxima daí. Entendeu? Exato. Aí imagina, eu acho que não tem 10 ventiladores e está com dificuldade, porque são poucas fábricas no país, e inclusive estão tentando trazer de fora, né? Se está faltando álcool, e pelo que eu entendi naquela entrevista que a gente fez com o Simplício Araújo, o Maranhão parece que só tem uma empresa, que é lá em Codó, né, que produz álcool gel. Pelo que eu entendi, é isso, entendeu? Porque aqui em Inclusive, Timon tá. doou uma tonelada para Isso, o um empresário, caminhão, o FC né? Oliveira, né? Ele Se Oliveira, doou. Mas doar. imagina 200 e tantos municípios e a população do estado em si. Então tem a parte das pessoas, como cidadão, evitar. Tem muita gente que mora dentro de uma casa, sai um no máximo para resolver alguma coisa, deixa os idosos, as pessoas de meia idade, né? Aquelas que têm mais facilidade de ser contaminada por essa doença, alguém que tem algum tipo de doença também, evita sair, pede um vizinho do lado para fazer um favor, o vizinho do lado se oferece para fazer um favor, né? É momento de compreensão, basta a gente parar um pouquinho, esfriar a cabeça e saber. Agora nós temos que fazer a nossa parte, porque vai que Deus o livre, adoece todo mundo, uma quantidade expressiva numa cidade, e precisa de ventilação mecânica, entendeu? Como é? Esse seu questionamento aí. Se você me perguntar hoje quantos ventiladores mecânicos tem em Coelho Neto, se tem, eu não sei. O município nunca disse, nunca fez essa divulgação. Mais Porque eu uma acho que preocupação para a ela população. é necessária para que a população entenda da gravidade da situação. Isso. Olha que nós não temos ventiladores mecânicos para dar suporte. Ó, Se adoecer 5 é. pessoas, 10 Aqui, pessoas, aqui em Timon, a população oficial de Timon é 160 e poucos mil habitantes. Mas nas minhas contas, eu coloco que aqui tem 200 mil habitantes. Aqui tem uma população flutuante aí que beira quase a 40 mil pessoas que circulam, né? Timon não tem um leito de UTI. Timon não tem um leito de UTI. E olha que Timon é grande, não tem um leito de UTI. Existe propaganda, por exemplo, lá na UPA, existe uma tal de chamada de sala vermelha, que é aquela sala onde coloca doentes que precisam de uma atenção. Aí lá deve ter, eu não sei agora se chegou, mas a informação que eu tinha que há muito tempo atrás, no máximo a UPA tinha, por exemplo, 5 ventiladores mecânicos. Só que lá já deve ter gente internada que use isso, entendeu? Com certeza, né, tem outros problemas, pode ter quebrado, alguma coisa nesse sentido, mas assim, a população precisa também procurar entender essa questão do ventilador mecânico, que em alguns casos eles são necessários, né? Então, cabe à população, né, se educar e fazer justamente isso, evitar estar na rua, né? Evitar estar na rua. Exatamente. Agradecer aqui a audiência do Fábio, né? Gostei, Samuel, do programa, acompanha a TV Baixo Médio do Parnaíba e Coelho Neto. Está precisando também de uma declaração transparente. É isso que a gente É o contexto, está dentro do tem contexto. cobrado das autoridades, né? E aí, meu amigo Ludwig, você Na fica à hora. vontade. Nós vamos chegar 2 horas, que o papo, Bri- o assunto não É. se acaba, não. Assunto não acaba, não. Infelizmente, nesse período, né? Toda hora são notícias nesse sentido. Mas agradecer, Samuel, por permitir fazer parte do teu programa nesse momento. Eu tinha ido fazer alguma coisa ali. Quando cheguei, entrei no celular, estava uma notificação e vi que você estava online. Eu até mandei mensagem de imediato para participar. Né? Sim. Eu gosto de Coelho Neto, tenho parentes em Coelho Neto, já passei final de semana em Coelho Neto, já comi carne assada em Coelho Neto com o vereador Cruz, o jovem vereador, Rafael Cruz. com o Rafael e com o pai dele.
Antônio Cruz, né? Seu Antônio Cruz, a gente comeu carne assada num local aí, uma carne assada bem feitinha, por uma senhora aí, foi até um domingo, eu acho, No uma Napa. passagem rápida. Eu acho que é. Eles são Eu fui mais clientes de uma lá. amiga e a gente pensa numa comida, não deu nem vontade. E eu tenho parentes na cidade, sempre que eu posso eu vou aí em off e fico o final de semana aí, já tive esse. E gosto daí, gosto muito. E gosto do povo também, que é hospitaleiro, né? Exatamente. Obrigado, boa tarde a todos e pedir que assistam e dê atenção ao Samuel aí, né? É importante essa comunicação. Né? Agradeço Estou à a sua disposição sempre. contribuição. Estou à disposição. Agradeço a sua E, contribuição e a gente vou querer é, novamente, outras vezes, a gente tá é, bom, é bom. atuar aí em conjunto, assim como eu lhe dando suporte lá na sua live, você me dando apoio aqui Vai, na nossa também. vai ser sempre incomodado. De vez em quando eu vou mandar mensagem para ti. Pois a gente tá às ordens. Um grande Tá, abraço. obrigado. Tchau. Tchau, obrigado. Pois é, gente, eu tinha planejado ficar aqui 1 hora, né? Mas já estou vendo aqui que nós já estamos em 1 hora e 40 minutos. E agradecer pela audiência, as inúmeras mensagens que eu tenho recebido aqui, tanto nos comentários quanto é, pelo WhatsApp, parabenizando pelo programa, né? Entendendo o nosso objetivo com esse programa, né? Que é levar informação, que é criar um canal alternativo de comunicação, porque eu já faço isso no blog, mas tem certas coisas que no blog é diferente você falar através de forma escrita do que falar de forma do que fazer o uso oral, né? Por exemplo, dados, principalmente dados, explicar dados numa matéria escrita, se comparado com a fala oral, tem muita diferença. Então a gente vai procurar fazer de uma forma que a população entenda, levar a informação de forma que a população entenda, a forma mais fácil de compreender, porque esse o nosso interesse, é levar a informação e as pessoas poder interagir com a gente, né, fazendo esse bate-bola, essa conversa, né? A Graça colocou aqui que em questão de parcela do 10º para idosos, vai dar para quando saber, se tem como saber ainda da segunda, da parcela, né? Eu vou me informar, Graça, entendo que o Ministério da Economia está tendo um pacote aí de ações com várias iniciativas, né? E essa história dos aposentados, não ouvi falar ainda especificadamente prazos de datas, mas eu vou me informar e amanhã, no programa de amanhã, eu já lhe trago essa informação. A Mara tem dito que acredita que a questão de isolamento, os filhos tinham que ser responsáveis por seus idosos, e isso não está acontecendo. Nós temos que ter uma preocupação maior com os idosos, haja visto que eles integram o grupo de risco, né? Então, cabe a nossos filhos, a gente sabe que nossos idosos são um pouco teimosos, né? Eu tenho vários na minha família, e é uma mais teimosa que a outra, mas a gente tem que fazer uma força-tarefa para garantir esse povo em casa, né? Agradecer a audiência de todos que passaram por aqui. A live fica salva no Facebook, para quem não teve tempo de assistir durante o restante do dia, ou na manhã de amanhã, e a gente volta amanhã com mais uma edição do programa Em Debate. Boa tarde a todos e até amanhã.